E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais como trabalhar com adesivos. Antes de começar a explicar como trabalhar com os adesivos, eu preciso explicar duas diferenças básicas que você vai encontrar na hora de fechar o seu arquivo, o seu adesivo em si. Existem dois padrões que você sempre vai encontrar e existem as suas bifurcações dentro de cada um deles, que envolve corte, envolve máquina, mas tudo isso é uma questão casual. Você vai encontrar algumas determinadas situações. No mais, existem essas duas que vão separar o seu trabalho. Então, você sempre vai encontrar essas duas opções, o impressor sempre vai perguntar se é uma dessas duas, e a partir daí ele vai te dar uma bifurcação de opções. Existem dois padrões, que são o plotter, que é feito à base do corte, ou seja, não é impressão, é corte, e existe o adesivo digital, que é realmente impressão, e aí a questão do corte é um outro padrão completamente diferente. Por que é importante ressaltar essas duas informações? O plotter de recorte exige um conhecimento muito grande na questão vetorial. Você precisa ter um conhecimento grande, precisa ter uma habilidade grande para poder criar o seu arquivo de maneira correta. Já a impressão digital, não que você não precise de mais profissionalismo, mas você tem uma amplitude maior, você não tem alguns limites impostos no plotter, porque é uma impressão digital, você pode encaixar qualquer cor, qualquer imagem, claro, dentro dos seus limites de qualidade, mas você pode montar à vontade um adesivo digital, ao contrário do plotter, que existem diversos padrões. Então, nós vamos começar a explicar essas duas situações para que você comece a trabalhar com os seus adesivos. Bom, então vamos começar pelo plotter de recorte, que é um pouquinho mais complicado de entender. Com o plotter de recorte, você não vai trabalhar a sua impressão tradicional, você não vai imprimir aquele seu arquivo e a partir daí ele será adesivado em determinado lugar. Você tem diversos padrões, primeiro deles, o mais importante de todos, é a questão da cor. Na hora de imprimir um plotter de recorte, a nossa impressão não sai em um papel, não existe uma impressora que joga a tinta dentro desse papel e esse papel é recortado. Muito pelo contrário. A máquina do plotter de recorte é uma máquina de corte propriamente dita, só que é um corte digital. Ela coloca uma agulha exatamente no desenho em que é feito o nosso plotter. Por esse motivo, ele é mais utilizado em letras, principalmente para adesivagens de banners ou outros padrões muito grandes. Como ele faz esse recorte diretamente, você não utiliza nenhuma folha e nenhuma impressão em cima, não existe tinta para esse tipo de plotter. Ele faz basicamente um recorte em cima de uma folha já na cor pré-definida. Porém, essa explicação apenas só é válida quando se trata de letra. Você vai digitar um texto e ele vai ser feito em vermelho. Ok, é assim plotter de recorte. Mas quando nós trabalhamos com ilustrações diferentes, o plotter de recorte não nos limita. Existe opção. Você pode ver aqui na frente essa nossa pequena montagem. Fiz bem rapidinho só para você ter uma ideia. Ele é feito com letras e círculos e tem dois padrões de cores além do branco. Para poder fazer esse tipo de impressão no plotter de recorte, a gente tem que definir algumas coisas. Claro que o impressor, por si só, ele já consegue fazer isso. Porém, nós estamos falando da possibilidade de facilitar para o impressor e evitar problemas, já que nós estamos vendo o arquivo e, consequentemente, aprovando ele da maneira que nós queremos. Para poder fazer isso, você precisa separar as cores. No nosso caso, nós temos duas impressões que serão feitas, uma na cor laranja e uma na cor vermelha. Porém, não é basicamente, como acontece nas chapas onde existe sobreposição, não é feita uma impressão do vermelho, uma do laranja e o branco sobrepondo. Não existe isso. O plotter de recorte faz apenas um recorte dentro do desenho. Então você precisa cortar isso adequadamente para que o seu arquivo seja impresso corretamente. Então, nós vamos fazer os cortes aqui adequadamente. Aqui no meio nós temos nossas duas cores brancas. Brancas, no caso do plotter de recorte, significa ausência de cor. Se você não coloca o branco, ele não é feito o recorte. Ao contrário, na impressão do plotter de recorte, o impressor pode não necessariamente seguir a visualização da sua cor. Você manda um arquivo laranja, ele pode muito bem converter em preto, que a impressora vai reconhecer. A propósito, a impressora só reconhece em preto. Então, para finalizar as chapas de plotter, os papéis de plotter, ele tem que fazer no core dele em preto. Para que a máquina entenda onde tem preto, ela vai deixar preenchido e vai fazer o recorte em volta desse preto. É como uma linha, como uma máquina de costura. A diferença é que ela faz um recorte bem simples, bem leve, para que não rasgue o papel propriamente dito,
e tem a opção de você remover o adesivo para plotar em determinados lugares. Então, nesse caso, nós podemos soldar tudo que é branco para deixar uma única imagem, e a partir daqui nós vamos utilizar a técnica de remoção. Como o branco significa ausência, a gente vai selecionar todos e utilizar o aparar, que vai fazer com que todas as nossas cores que nós utilizamos aqui, o branco seja removido. Tá vendo? Aonde tem a nossa imagem não tem mais, então nós não precisamos mais dele. Ao ser removido, ele continua da mesma maneira. A única diferença aqui é que o vermelho ele continua preenchido e o laranja está normal. Então, para poder remover isso, nós também utilizamos a mesma técnica. Feito isso, nós temos duas cores. Exatamente do jeito que nós queríamos, está aqui, branco, laranja e vermelho. A diferença é que nós temos um laranja e um vermelho. É exatamente isso que vai ser feito. O pessoal do plotter de recorte vai fazer uma chapa, né, com o tamanho do plotter de recorte e vai separar para você as duas cores, a laranja e a vermelha. E depois vai utilizar as técnicas de adesivagem para encaixar essas duas cores de maneira correta. O plotter de recorte funciona exatamente assim. Você não pode utilizar degradê, já que não existe papel de plotter na cor degradê. Você tem que usar cores padrões. Tente evitar o máximo de variações possíveis. O meu laranja tem 15% de pigmentação de preto. Você provavelmente não vai encontrar uma folha de plotter de recorte nesse padrão. Talvez até consiga, existe a possibilidade. Mas para correr atrás de uma folha desse tipo, você tem um custo adicional e um trabalho adicional que muitas vezes o seu cliente não vai pagar por isso. Então é melhor você tentar limitar a logo do seu cliente e as informações que vão em uma adesivagem de plotter para que as cores sejam o mais padrões possíveis. Vermelho, laranja, azul, azul claro, azul escuro, essas cores mais padrões mesmo que você enxerga. Isso vai facilitar o seu serviço e vai remover todas as chances de erro que você tem que encontrar. Aí está a vantagem para vocês do plotter de recorte e agora nós vamos conhecer as vantagens da impressão adesiva digital. Bom, na impressão digital, você não tem tantas limitações quanto a impressão de plotter, principalmente por causa da questão de não precisar do recorte, ou se você precisar, você pode trabalhar aí com a sua faca adequada no corte de impressora. Você pode trabalhar com as suas medidas e as suas colagens da maneira que você quiser, e você não vai realmente encontrar limitações de cor, porque a impressão de adesivo funciona como uma impressão digital. A máquina joga a tinta em cima da folha, seca e pronto. Você está pronto para utilizar o adesivo. Você só vai encontrar limitações de tamanhos, encaixes, isso que você encontraria também na impressão de plotter de recorte. A diferença é que, como não é feito o recorte numa mesa e você não tem as definições de limite, principalmente do corte, você pode talvez encontrar algumas limitações na hora da colagem em determinados objetos. Canecas, vidro de carro, esses determinados lugares em que existe uma certa envergadura fazem com que o papel não saia exatamente reto. Você tem que estar uma pequena curvinha na parte superior ou inferior para fazer adequadamente do formato certo. Só ressaltando, se você deseja fazer uma impressão, uma única impressão, utilizando uma gráfica rápida e quer fazer isso, por exemplo, no coucher adesivo, você tem que tomar cuidado com a quantidade de cor que você está trabalhando. Não porque não existe limite, mas algumas impressoras carregam demais na tinta e se você não tomar cuidado com isso, o seu coucher vai acabar borrando. Porque o papel é realmente grosso, principalmente com o adesivo, já que é uma camada dupla, tem a parte de baixo que protege a cola adesiva. O papel é muito grande, então ele molha bastante, ele fica extremamente mole e, consequentemente, se você não tomar cuidado, qualquer encostão, até nele mesmo, se você enrolar o papel, já vai dar borrão o suficiente para você perder o seu trabalho. O plotter de recorte, por ser uma folha já na cor, você não tem nenhuma impressão, você não joga nenhum pingo de tinta na folha, você não tem esse problema, o papel já vem seco, já vem pronto, e você não vai encontrar essa dificuldade. Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo, eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.